Começamos hoje um novo trimestre com uma nova revista, novas lições e novos vídeos. E a proposta da Convenção Batista Fluminense para esse trimestre é que estudemos a carta de Paulo aos Gálatas. Lá em 2021, no quarto trimestre, estudávamos uma revista chamada Epístolas, ou intitulada Epístolas para o Nosso Tempo, é a edição 71 da Palavra e Vida. E naquela revista estudamos superficialmente várias epístolas, uma por lição, mais ou menos. Claro que foi superficial, claro que foi introdutório, e a lição 4 nós estudamos a carta de Paulo aos Gálatas, né? O título da lição é o Evangelho da Graça, a carta de Paulo aos Gálatas. Então eu até estimulo você que volte e reveja esse vídeo como introdução a todo esse estudo, ok? Mas, voltando então à nossa lição, a carta de Paulo aos Gálatas, como várias cartas, ou a maioria das cartas, Paulo escreve para igrejas ou igrejas de uma determinada região, orientando a respeito de procedimentos. Muitas dessas igrejas, Paulo mesmo foi lá e visitou, como a gente viu no livro de Atos, as suas viagens missionárias, pelo menos aquelas foram descritas. Não há a impossibilidade que ele tenha ido em outros lugares e nem necessariamente só naquelas. Enfim, Paulo pode ter ido e deve ter ido em vários outros lugares, implantado várias igrejas, e ele escreve cartas orientando sobre diversos temas. Ele escreve cartas corrigindo, ele escreve cartas brigando, ele escreve cartas chamando a atenção de problemas, mas sempre no intuito de ensinar. E o ensino dele é sempre reafirmando a essência da fé cristã, né? E a esperança da volta de Cristo, a salvação. Paulo, ele deseja, ele quer que as igrejas entendam muito bem o que foi o sacrifício de Cristo na cruz, o que ele representa para nós e o que precisa ser pregado. Bom, ele foi responsável pela expansão do cristianismo no seu tempo e na sua região. Ele implantou, como eu disse, várias igrejas, e ele cuidava dessas igrejas, e cuidando, ele orientava. Claro que não tinha Zap, não tinha YouTube e não tinha ferramentas dessa natureza que ele pudesse fazer uma videochamada ou conversar por Zap online como a gente faz hoje, mas ele escrevia cartas e sempre que possível, foram poucas vezes, era muito mais difícil, ele visitava essas igrejas, ok? Mesmo enfrentando prisões, perseguições, ameaças de morte, sendo preso, ele escrevia cartas. Essa carta foi escrita provavelmente perto do ano 50 depois de Cristo. Sobre quem recebeu essa carta, os Gálatas, Galácia, né? O comentarista Moody aqui fala que indicava a área do centro-norte da Ásia Menor, onde os gauleses se estabeleceram depois de migrarem da Europa Ocidental. Então, Ásia Menor, centro para o norte. Há também quem divida em uma região norte e uma região sul. Na região sul dessa galáxia estariam cidades que são conhecidas ali como Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. A gente vê isso escrito. Aliás, Paulo teve na primeira viagem missionária nessas cidades. Ao norte teriam umas outras cidades ali que a gente não conhece muito bem. Não teria sido dirigida para essas que eu falei, que seriam ao sul, seriam para o norte, né? Mas isso são teorias e não temos nada comprovado ou que nos afirme, que seja arqueológico, não temos nada que nos prove que foi exatamente assim. Ok? Mas para saber que a gente está falando mais ou menos desta região. E estamos falando de igrejas que precisavam ser cuidadas. Agora, por que Paulo escreveu esta carta? Bom, o Evangelho,
apareceu, as boas novas de salvação aconteceram dentro dos judeus. Jesus veio dentro dos judeus, da tribo de Judá, né, de Israel. E a salvação teve acesso primeiro à salvação em Israel. Mas depois que Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu, e os apóstolos começaram a sua missão, eles começaram a entender que os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, precisavam receber o evangelho. Você vai lá no iniciozinho de Atos, já tem uma confusão entre os cristãos helenistas e os cristãos hebreus, ou seja, aqueles que eram de Jerusalém e aqueles que eram judeus, mas estavam fora de Jerusalém, tinha uma cultura grega já um pouco arraigada nesse aspecto. Ok? E isso aí já causava certa confusão, a gente vê ali já no início de Atos. Mas aí Pedro tem a visão do lençol e entende que precisa ir ou precisa pregar aos gentios. Paulo entende que recebe o chamado de Jesus para pregar aos gentios e o evangelho começa a chegar aos gentios. Ok? E aí, gentios, cristãos, judeus, helenistas, já nos mostram divisões que aconteciam no seio da igreja. A nossa sociedade tem divisões, desde que o mundo é mundo, nós parece que o ser humano procura um jeito de dizer eu sou melhor do que ele, e com isso acaba criando as suas próprias divisões, ok? O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o ser humano sempre teve divisões sociais, sempre teve divisões raciais, étnicas, culturais e outras formas de divisão, ok? E quando eu digo divisão, não é identificar um grupo A ou um grupo B, é um grupo achar que é melhor do que o outro em determinado aspecto. O que estava acontecendo naquela época? O evangelho cresceu, a igreja cresceu, e cresceu, parece, muito mais entre os gentios do que entre os judeus. Isso incomodava aos judeus, porque Jesus veio no meio do povo de Israel, e Israel não o aceitou, e os gentios aceitavam mais do que Israel. Então acabou acontecendo alguma incomodação ali. E esta incomodação fez com que alguns grupos, aparecessem em alguns grupos alguns mestres, e isso vai aparecer nas igrejas da Galácia, tá? Mestres que começaram a ensinar coisas, tipo assim, coisas que não estavam na Bíblia. Eles começaram a ensinar que, para ser cristão, primeiro o camarada precisava ser judeu. Isso quer dizer que ele precisava cumprir a lei de Moisés, ele precisava se circuncidar, ele precisava ter os hábitos alimentares dos judeus e precisava fazer tudo conforme os judeus. Depois disso ele poderia ser crente. Esse era o ensinamento que estava sendo propagado, que Deus só aceitaria eles como crentes se eles fizessem todas essas coisas. E aí Paulo tem um entendimento muito diferente disso. Tá? Paulo, ele era fariseu, então ele conhecia muito bem a lei. E ele entendeu esta coisa toda e entendeu que isso era um peso maior, um peso que estava sendo colocado sobre os gentios. E esse peso que estava sendo colocado sobre os gentios não era algo que se deveria ser colocado dessa forma. Aliás, a discussão a respeito disso aparece ali em Atos 15, nós falamos sobre o Concílio de Jerusalém nos vídeos anteriores, sobre exatamente esse problema. Não sei se só na igreja da Galácia estava acontecendo isso, mas na igreja da Galácia estava acontecendo isso. E isso chegou até os apóstolos, aquele concílio lá em que eles resolveram dizer que os gentios só precisavam se abster de idolatria, relações sexuais ilícitas e animais sufocados, né? Consumo de animais sufocados. Era o que eles entendiam ali que deveria ser imputado, deveria ser
colocado para que os gentios fizessem, vamos chamar de regra, né? Como condicionantes principais. Mas que não era necessário que os gentios entendessem ou absorvessem ou cumprissem toda a lei de Moisés para que eles obtivessem salvação, ok? E aí Paulo vem, na realidade ele foi lá e motivou esse concílio, porque ele queria combater energicamente, entendendo que havia uma distorção muito grande entre o que precisava ser ensinado e o que estava sendo ensinado. Diferenças culturais vão acontecer. Naquele vídeo que eu falei de Atos 15, eu contei que eu estive uma vez em uma igreja batista, foi no Rio Grande do Sul, onde a gente morava. Fui levar a minha filha para fazer uma prova em uma cidade vizinha e, como era domingo de manhã, deixei ela na prova, fui para a igreja e depois peguei ela na prova. Só que eu cheguei na igreja, tinha 8, 10 irmãos no culto, que começou às 9 da manhã, e depois nós fomos para uma salinha estudar EBD, enquanto o templo estava sendo usado por um outro grupo. E aí depois eu descobri que aquele outro grupo era um grupo de haitianos, o templo lotado, repleto, e eles ficaram pelo menos 2 horas cantando louvores num ritmo e num jeito diferente do nosso aqui. Isso é cultural, né? Isso é cultural. O jeito de cultuar deles é diferente. E a gente precisa respeitar o jeito de cultuar. Agora, o que está sendo pregado e como está sendo pregado tem que ser na Bíblia. Essa é a grande diferença. E Paulo entende que essas culturas, estas coisas, precisam ser respeitadas, desde que a doutrina seja a mesma, desde que a doutrina seja a bíblica, ok? Bom, essa é a lição número 1 da Revista Palavra e Vida, edição número 82. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode clicar lá e baixar a sua revista. Essa revista tem por tema Gálatas, a Carta da Liberdade, e foi escrita pelo pastor Eliseu Rocha. Infelizmente ainda não tenho ela em papel para lhe mostrar, mas já já ela chegará aqui. A lição de número 1 então tem por tema saudação e advertência inicial, Gálatas 1, de 1 a 5, que são os primeiros versículos desta epístola, que eu vou ler para os irmãos. Prefácio e saudação é o que está na revista, revista atualizada, a Bíblia, né? A versão revista atualizada. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Este é o prefácio, a introdução da carta de Paulo aos Gálatas. Vamos então, sem demora, ao primeiro tópico. Paulo se manifesta, né? E infelizmente, nesse aspecto aqui desta carta, Paulo precisa começar se apresentando. Sempre precisa começar se apresentando, mas ele precisa fazer infelizmente, agora sim, buscando validar e, não vou chamar de impor, mas mostrar que ele tem autoridade apostólica, tá certo? E ele começa a se chamar, né? Eu sou Paulo, o apóstolo. Apóstolo era vimos também nos outros vídeos, né? Era alguém que era enviado, né? Então a igreja de Jerusalém enviava apóstolos que iriam às igrejas das outras cidades para ver como estava sendo desenvolvido o trabalho. Isso era um apostolós, como era ali no grego chamado, ok? Então apóstolos enviado. E apóstolo enviado de Jesus foram os 12, né, já com Matias colocado no lugar de Judas, e Paulo
tardiamente com o encontro que teve com Cristo, ok? Então, apóstolo aqui é aquele que é enviado por Jesus, enviado diretamente, explicitamente e publicamente. Lembre-se que quando Paulo teve a visão na estrada, todos os seus companheiros de viagem ouviram a voz. Só Paulo viu o clarão e ficou cego. Mas a Bíblia diz que todos os seus companheiros ficaram atônitos porque ouviram a voz, mas não viram nada. Ok? Então Paulo está dizendo aqui que ele é o enviado, ele não é apenas aquele que fundou ou que organizou aquela igreja, mas ele está validando, ele está reforçando, lembrando talvez o seu ofício, a sua função, a sua obrigação de orientar aquela igreja. Né? Paulo sabia, e é bom que a gente saiba, né? Paulo sabia que fazia parte de um grupo escolhido por Jesus, um grupo, os 12 apóstolos e ele, na estrada de Damasco, lá em Atos 9, de 1 a 9, como eu já falei em outros vídeos, o bullying da minha vida, o Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Mas conta, Atos 9, de 1 a 9, conta ali o encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, e ele sabia que ele tinha algo de diferente. Ele tinha essa consciência. Por que ele tinha essa consciência? Porque Jesus mesmo o chamou. E ele entendia que ele precisava fazer algo para o qual ele foi comissionado, especialmente. Não é que ele era, eu tenho poder, eu sou diferente, ninguém vai poder me resistir. Não. Ele sabia que Jesus o chamou para uma função específica. E você sabe para que Jesus o chamou? Tenho certeza que ele chamou você para uma função específica. Não sei qual, mas você deve procurar saber e você deve identificar isso aí. E ele afirma nos primeiros versículos, olha que interessante, no primeiro versículo, né? Paulo, apóstolo. Paulo, aquele que foi enviado. Eu não fui enviado da parte de homens, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, ou seja, ele não foi enviado por alguém, ele foi enviado por Deus, por Jesus, certo? Então ele está fazendo aqui uma diferença, ele está delineando quem o deu autoridade. Né? Hoje a gente tem muitas vezes igrejas que comissionam apóstolos, muitas vezes a gente manda missionários, a gente ordena pastores, mas a gente precisa entender que não é a igreja. A gente está sendo usado por Deus para tornar concreto algo que Deus quer, mas que a gente precisa ter muita clareza e certeza nisso. Paulo está dizendo que quem fez isso não foram homens, não foi por meio de homens e não foi da parte de homens, mas foi Deus que o comissionou. Né? Ou seja, a obra que Paulo estava executando, ele estava executando por ordem e autoridade de Deus. É isso que ele está falando aqui. Apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Por que Paulo está fazendo isso? Bom, como haviam mestres ensinando, ele precisava validar a sua qualificação para aquilo que ele estava falando. E é impressionante, mesmo que Paulo tenha fundado aquelas igrejas, organizado e feito um trabalho importante ali, é impressionante a gente perceber que muitas vezes as pessoas desconsideram isso. Mesmo tendo feito, as pessoas acham que outros mestres que aparecem depois são mais importantes ou falam coisas melhores. Paulo está colocando aqui as suas credenciais, que não foi por denominação, por igreja, por organização, ou por pessoas, ou por autoridades terrenas, mas pela autoridade de Deus. Né? E outra coisa, ele não está falando que está escrevendo esta carta sozinho, porque no versículo 2 ele fala: "E de todos os irmãos, meus companheiros,
as igrejas da Galácia. O que está escrevendo aqui não é só Paulo. Eu estou escrevendo porque eu entendi que precisava escrever e todos nós aqui já debatemos esse assunto e chegamos à conclusão que essa igreja aí precisa de orientações, porque alguma coisa está acontecendo e nós, em comum acordo, não concordamos, ok? Esses irmãos todos, né, escreveram para a igreja da Galácia. E a gente precisa entender que certas coisas, certas questões a gente precisa debater, juntar num grupo de pessoas ali, não vou chamar de seletas, mas de selecionadas, ou pessoas que tenham condições de debater aquele assunto e trazer com paz e tranquilidade esses problemas à tona para que as coisas sejam resolvidas, né? Essas pessoas, provavelmente eram pessoas que haviam doutrinado e capacitado, que Paulo havia doutrinado e capacitado para a vida cristã, né? Em outras cartas conhecemos Sila, Timóteo e vários outros colaboradores que ele chama de companheiros. Mas veja que Paulo, antes de doutrinar, passou um tempão estudando. Então veja que são pessoas que ele ensinou, pessoas que concordam com ele, e todas elas estão juntas, desenvolvendo o ministério. O ministério de Deus não é um trabalho solo, é um trabalho para ser feito em conjunto. E trabalhar em grupo é muito complicado, sempre é muito complicado. Sempre temos problemas, sempre tem uma parte do grupo que atrapalha, sempre tem uma parte do grupo que não ajuda, mas a gente precisa trabalhar juntos, sempre juntos. Na igreja, a igreja não funciona se não for unida, ok? Então, companheirismo, presença e apoio são fundamentais para o sucesso de qualquer ministério. Sem ajuda mútua, a coisa não anda. A gente vai concordar sempre? Não vamos concordar sempre, cada um pensa de um jeito. Infelizmente, somos assim. Mas podemos sim trabalhar numa única direção, deixando as diferenças de lado, né? E Jesus foi um exemplo de trabalhar em grupo. Ele compartilhou, ele dividiu o seu ministério com os seus discípulos, né? E enviou vários discípulos, sei lá, ele enviou 70 de 2 em 2 a pregar as boas novas, enfim. A coisa não funciona assim. A gente precisa aprender isso. Trabalhar em grupo não é fácil, tolerar pessoas não é fácil, delegar coisas para que outros façam para nós, para que eu possa fazer uma parte, não é fácil, porque não vai sair do jeito que eu quero, vai sair do jeito que ela quer, do jeito que ela sabe fazer. Por mais que eu tente orientar, vai sair de uma forma personalizada dela, não seu, e você precisa saber do que você pode abrir mão, do que você não pode abrir mão, mas tem que abrir mão de alguma coisa, não é? Lembra lá do sogro de Moisés, Jetro, falando para ele, quando ele foi levar a família para Moisés, encontrou Moisés com todo o povo sentando todo dia para julgar todos os casos, falou, não tá bom isso que você vai fazer não, você vai perecer, precisa dividir o trabalho. Então, nesse primeiro tópico, Paulo se apresenta, diz que ele é apóstolo, enviado por Cristo, não por homens, como a gente vê isso em nossos tempos, né? E que não estava falando sozinho, não estava escrevendo essa carta sozinho, mas com vários outros companheiros, ok? Segundo tópico, nosso autor colocou aqui graça e paz em Cristo. Eu lembro nos tempos que as rádios evangélicas começaram, eu lembro da Melodia no Rio de Janeiro, tinha alguém que falava graça e paz, acho que era Paulo César Brito, graça e paz, eu acho que era isso, eu não lembro, né? Mas ele começou a usar no rádio o graça e paz. E pegou, né? É um jargão que os crentes gostam de usar. Eu tenho preferido ao longo do tempo usar o versículo mais completo. Quando a gente fala versículo e não usa só jargões, a gente foge de alguns problemas, sabia? Eu estou usando a palavra do texto bíblico do jeito que está, então não tem erro. Porque se eu falar só as palavras ali, pode ser que eu não expresse exatamente o que eu gostaria de falar. Mas vamos lá.
Versículo 3, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do Senhor, ou Senhor e nosso Senhor Jesus Cristo, né? Graça e paz do quê? Da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja que Paulo está desejando, abençoando, evocando na sua salvação duas bênçãos, ou seja, que a graça esteja convosco e que a paz esteja convosco. Não é a graça minha, nem a minha paz, mas a graça e a paz de Deus e de Jesus. Percebeu o que ele está querendo dizer? Quando você fala graça e paz, você quer dizer a graça de Deus e a paz de Deus, graça de paz de Deus e de Jesus, esteja convosco. Eu desejo que a graça esteja convosco e que a paz esteja convosco. Ok? Vamos entender um pouquinho mais o que é graça e paz? O que significa esse cumprimento de Paulo, né, que os evangélicos usam e muitas vezes gostam de usar. E tem gente que olha de cara feia. Se você chegar na igreja e der um boa noite e o camarada falar um graça e paz, se não falou boa noite, não é crente, né? Tem gente que coloca isso quase como regra. Eu confesso que eu não uso muito graça e paz, né? Mas eu não uso nenhum a paz do Senhor, né? Enfim, eu não uso muito isso não. Mas não há nada de mal a gente cumprimentar abençoando ou desejando essas duas bênçãos para a pessoa. E o que significa? Graça. Graça significa um favor imerecido. De graça é aquilo que eu ganho sem ter que pagar nada, não é isso? Vai lá, é de graça. A gente até usa no Brasil, é 0800, é na faixa. 0800 serão ligações gratuitas, na faixa nem sei o que quer dizer. Mas enfim, já ouvi essas expressões. Quando alguém tem alguma coisa gratuitamente, e a graça é exatamente isso. Graça é um favor imerecido. Graça é um favor celestial e merecido. E que favor foi esse? Foi o favor de ter alguém morrendo por mim, no meu lugar, pelos meus pecados. E o que eu fiz para merecer? Nada. O que eu posso fazer para merecer? Nada. O que eu posso fazer para ser digno? Nada. Porque é graça. É um favor imerecido. Cristo morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. É oferecido por Deus através do seu Filho, que se fez carne, habitou entre nós e se entregou para ser sacrificado. A graça evidencia a harmonia divina. Ou seja, Deus veio até nós para trazer a sua salvação. Nós, seres humanos, pecamos e o pecado separa o homem de Deus e estamos separados de Deus. Mas Deus colocou o seu plano de salvação em prática para que ele viesse até os homens para oferecer de graça a salvação, um favor imerecido, para que pudéssemos nos reconciliar com ele. Graça é isso, ok? Representa a harmonia divina. Quando Paulo diz que a graça esteja convosco, ele deseja que você esteja reconciliado com Deus. A graça, a salvação, que não é pelos meus méritos ou de ninguém, é pelos méritos de Cristo, ela nos habilita a nos reconciliar com Deus. Se o pecado nos separou, se o pecado fez com que brigássemos com Deus, vamos dizer assim, a graça de Deus possibilita que nos reconciliemos, ok? Então, graça representa todo o plano de salvação. Tudo aquilo que Deus fez para que pudéssemos ser salvos. É a primeira bênção que ele deseja, né? E a segunda, a paz. E paz, a gente precisa entender que não é a paz a ausência de problemas ou ausência de conflitos. De jeito nenhum. Jesus disse, no mundo
tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, paz aqui não representa mar de tranquilidade sem agitação nenhuma. Não é essa paz. A paz aqui representa a harmonia do homem com Deus, a reconciliação do homem com Deus. Como pela graça recebemos a reconciliação, agora estamos em paz com Deus. E estando em paz com Deus, a minha relação com Deus está restaurada. E ela agora é uma relação pacífica. Se ela não era pacífica porque eu pecava e ao pecar eu fazia o que Deus não gostava, agora, reconciliado com Deus, nós temos paz com Ele, ok? Paulo deseja essa paz para todos nós. Não é a paz sem problemas, é a paz de estar reconciliado com Deus. Graça representa a salvação, paz representa o efeito da salvação, ok? Se a graça representa todo o plano de salvação, a paz representa o estado final desejado em que estamos reconciliados com Deus. E agora a gente tem harmonia de novo com o Criador. Podemos nos aproximar de volta dele, porque agora estamos em paz. E não é a paz a ausência de problema, não é a paz a ausência de conflito, não é a paz de que eu não vou ter doença, que eu não vou ter pecado, infelizmente eu vou ter, mas que eu vou ter coisas me atrapalhando, nada. Não é isso. Não é a paz das coisas do dia a dia. É a paz, certeza do meu relacionamento reestabelecido com Deus. A gente precisa buscar a paz de forma sincera. Mas não é a paz de não brigar. Também, claro, não podemos brigar com as pessoas. Mas precisamos buscar a paz com Deus. E se a gente buscar a paz com Deus, a gente não vai brigar com as pessoas. E se a gente buscar a paz com Deus, os problemas dessa vida não vão nos atormentar. Pelo menos não da mesma forma. Se a gente estiver em paz com Deus, a gente vai ter tranquilidade e confiança nele. E aí, se a gente estiver em paz com Deus, a gente pode viver a plenitude do relacionamento com ele. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Jesus. Só quem pode dar a graça, a salvação, foi Deus e Jesus. E só quem pode dar esta paz é Deus e Jesus, ok? Mas nós precisamos buscá-la, ok? Segundo tópico foi esse. Terceiro tópico, relação entre Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo. Então, precisamos observar que Paulo cita aí Deus Pai e Jesus algumas vezes. Ele cita Deus Pai 3 vezes, Jesus 2 vezes. Bom, a mente de Paulo, o pensamento de Paulo, está voltado para uma igreja que representa ou que tem uma estrutura de família. Lembra que família é o núcleo mais chegado que a gente tem. É para onde a gente volta depois do trabalho, depois da escola. É onde a gente vai chorar os nossos problemas. É onde a gente vai buscar amparo. É onde a gente vai buscar socorro para as coisas. Tudo isso na nossa família, no nosso grupo familiar. Então, na cabeça de Paulo, a igreja acaba sendo uma família, onde Deus é o Pai e todos somos irmãos da igreja. Todos os crentes em Cristo somos irmãos. Tem problema? Tem. Vai ter divisão? Vai ter contenda, vai ter tudo. Aliás, infelizmente, às vezes tem mais contenda dentro da igreja do que fora. Tem mais problemas, às vezes, dentro da nossa igreja do que na nossa vizinhança, na sociedade, na escola, no trabalho. Não é isso? Às vezes as pessoas procuram problemas. Onde tem, onde não tem, quando não tem, criam. Não é isso? Mas a gente precisa lembrar que a igreja é o corpo de Cristo. É uma família, tá? E para Paulo isso é extremamente importante.
Jesus, ele se entregou por nós voluntariamente. Quando a gente continua os versículos, né? Ele fala Deus Pai várias vezes, nosso Senhor Jesus Cristo, e no versículo qual? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ou seja, Paulo continua dizendo aqui e evidenciando algo que talvez aqueles crentes já soubessem. Mas olha, às vezes o óbvio precisa ser dito, porque se não for dito as pessoas se perdem, tá? E ele deixa explícito que Jesus se entregou a si mesmo, parece repetitivo, né? Ele fez porque quis, ele fez porque Deus assim o comissionou para isso. Ninguém o prendeu, ele não foi capturado, ele se entregou, ele deixou ser preso, ele deixou ser crucificado. Se ele, ao final, depois de 3 dias, ressuscitou, ele não precisava ter morrido. Ele tinha poder suficiente para descer da cruz ou fazer coisas dessa natureza, como ele foi desafiado, mas ele não fez, porque importava que se cumprisse o plano de salvação. Então a sua crucificação e o seu martírio foram de forma voluntária. Lembra aqui que crucificação, naquela época, era a pena de morte dos piores bandidos. E só era ministrada, só era decretada pelo Império Romano, que dominava Israel e os outros povos. Só o Império Romano podia decretar a pena de morte. E Jesus foi condenado à pena de morte. A pena de morte ainda existe em alguns países e ela existe para os piores bandidos, para os piores crimes, ok? Ele se entregou e ele se entregou pelos nossos pecados. O que precisava? Ele precisava de punição? Não, mas os nossos pecados precisavam de punição. E aí ele foi pago, expiado, propiciado, oferecido, ele se entregou como expiação para nós, ok? Paulo continua ainda o versículo, ao qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Essa é a versão revista e atualizada, né? Paulo está dizendo aqui que o objetivo de Jesus se entregar foi para que nós fôssemos livres, para que ele nos livrasse desse mundo. No original, a palavra mundo significa era, tempo e século. Ou seja, das coisas que aqui circulam, dos costumes ruins que aqui circulam, dos pecados, das mazelas, da imundícia, esqueci a outra palavra, né? Iniquidade, lembrei. Da iniquidade do homem, da forma pecaminosa de viver do homem, deste mundo, das coisas que a sociedade coloca como moda, como certo, como normal, mas que vão contra a Bíblia. 1 João 5:19, né, tá lá: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz do maligno. É o mesmo mundo, o presente século, a presente era, e a presente daquele tempo é igual a presente de hoje, né? Então, veja que este mundo, a gente precisa estar separado, não da terra, não desta vida, mas das coisas que a sociedade em geral pratica, né? É o que tem, não tem nada demais, é apenas, né? São coisas que a gente ouve. Eu costumo dizer que quando você ouve o que tem, o desconfiômetro deve ligar. Você deve ficar desconfiado. Se você tem dúvida se pode ou não pode fazer alguma coisa, é um excelente indício para não fazer, porque a dúvida já não é certeza, já não é tranquilidade, e você deve evitar
estas ciladas, né? Cristo se entregou, então, para que nos livrássemos desse mundo, desse presente século. E o outro termo que aparece aqui é livrar, que a versão que a gente leu fala desarraigar. A palavra no original, no grego, está querendo dizer assim, como uma árvore que está presa no local que foi plantada e a gente precisa arrancar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas eu tive. Ainda namorava, né? E a minha futura sogra tinha um coqueirinho, aqueles coqueirinhos baixinhos que tem de jardim, e ela tinha um coqueirinho plantado no jardim da frente de casa e o coqueiro morreu. E um dia ela falou, olha, tem que arrancar, eu vou ter que arrancar isso daí, né? E aí a namorada vira pra gente, e aí, você não quer fazer? Tipo assim, poxa, brincadeira, né? Fui pra casa da namorada, eu vou fazer trabalho braçal. Mas aí meti a mão e fui fazer, eu e mais um. E foi duro, foi difícil. Aquele coqueiro tinha uma raiz que era quase uma esfera, e era uma esfera assim de uns 60, 70 centímetros de diâmetro. Era um negócio bem grande, mas que não dava para pegar, e a terra estava meio ressecada. Eu tive que cavar em volta, e a terra estava muito seca, muito dura, muito difícil. Já quando eu já tinha aberto a vala toda, começou a chover, e chover muito, né? Eu falei, agora que eu não vou deixar esse negócio não, agora eu vou continuar aqui, né? E depois que eu cavei aquilo tudo para tirar ele lá de dentro, foi um sacrifício terrível, foi um peso enorme, e ficou um buracão, ainda tive que arranjar terra para botar ali para fechar. Foi muito difícil desarraigar aquela planta daquele terreno, mas Cristo morreu na cruz para nos desarraigar, para nos livrar, para nos desenraizar do presente século, dos costumes da nossa sociedade. Veja, eu não sou mais escravo disso. Eu não tenho que fazer as coisas que o mundo faz. Eu não tenho que concordar com coisas erradas. Eu não tenho que concordar com pecado, com corrupção. Eu não tenho que concordar com o uso errado das coisas. Eu não tenho que concordar isso. Porque Cristo morreu numa cruz por mim. Ele fez isso para que nós pudéssemos estar livres destas coisas. Mas como tem pessoas que querem voltar a estar arraigadas nessas coisas, como isso é triste, mas nós estamos livres disso. A mensagem de Paulo não foi para dizer que Cristo morreu para que fôssemos felizes, para resolver nossos problemas ou para trazer conforto. Não é essa a mensagem de Paulo. A mensagem de Paulo é que Cristo morreu na cruz para que eu e você estivéssemos livres das coisas do presente século, dos costumes da sociedade. Esse evangelho que se prega, né, de resolver problemas, de felicidade, de conforto, não é o evangelho de Cristo. Essas coisas podem até acontecer, essas coisas podem até acontecer como consequência, mas não como motivação. Não como motivação, mas como consequência, sabe? Jesus veio para nos libertar do presente século, nos arrancar, tirar das raízes do mundo tenebroso, né? E o Pai planejou isso, o Filho executou, o Espírito Santo veio para confirmar, aplicar e nos apoiar na vida e na pregação do Evangelho. E a gente pode desfrutar de uma vida de liberdade com Cristo, liberdade do mundo. Eu não preciso fazer o que as coisas do presente século, o que as pessoas do presente século querem que eu faça, né? Eu posso e tenho possibilidade de viver de uma forma diferente. Conclusão. 3 lições ele coloca aqui. Primeira, Paulo, constituído apóstolo, chamado direto por Jesus. Não foram pessoas que disseram que ele era e pessoas que o comissionaram e mandaram. Quem o comissionou foi o próprio Jesus. E Deus manda e comissiona a gente também para missões. Para que Deus lhe comissionou?
Qual é a sua missão no reino? Pense nisso. Paulo tinha certeza que ele precisava ir aos gentios pregar o evangelho, né? E ele fez isso da melhor maneira possível, independente de estar preso, independente de ser perseguido, independente de todos os problemas que ele passou e sofreu. Ok? Segunda lição: a morte de Jesus na cruz foi um ato voluntário. Ele se entregou, né? Ele se entregou para nos livrar deste mundo tenebroso, dessa coisa em que a gente vive, para que a gente não tivesse arraigado e nem preso, obrigado a fazer as coisas que o mundo quer que façamos. E terceiro, esse ato voluntário de Jesus foi obra da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos redimidos e abençoados com a presença de Deus em nossa vida. Cura, prosperidade, paz e alegria podem até acontecer, mas são consequências secundárias de uma vida com Cristo. Não são o objetivo, não são aquilo que me motiva. Deus pode curar? Pode. Deus pode te dar uma casa boa? Pode. Deus pode te dar paz e alegria? Pode. Você pode morrer sem nunca ter tido uma doença? Pode. Mas não é o objetivo. Não é esse evangelho que pregamos. O evangelho que pregamos é o evangelho do reino, o evangelho da vida eterna, o evangelho da salvação. Ok? E a salvação veio pela cruz, e a cruz representa o sacrifício de Cristo na cruz para a remissão dos meus pecados e do seu pecado, para que nos desse vida eterna e nos livrasse desse mundo tenebroso para uma vida eterna. Para pensar e agir, você tem buscado essa verdadeira paz? Ou você tem buscado a paz de não ter problemas no mundo? Claro que quando a gente procura essa verdadeira paz, que é a reconciliação com Deus, é o nosso relacionamento pessoal mantido com Deus o tempo todo, nós temos paz. Porque a gente sabe que Ele vai resolver os problemas, vai nos dar a solução para os problemas, né? Então, realmente, paz de ausência de problemas pode até acontecer. Mas se tiver os problemas, a gente precisa ter paz que Deus vai nos dar a solução. E se não tiver problema, a gente precisa estar em paz com Ele. A gente precisa estar em paz com Ele o tempo todo. E a gente precisa buscar essa paz. Como buscar essa paz? Viver uma vida digna e santa. É o processo de santidade. Junto com Deus, nas coisas que precisamos ter e fazer. Segundo, você reconhece que a graça é a ação de Deus pela sua vida, mesmo quando as coisas não estão bem? Você reconhece a graça de Deus, sobretudo nos momentos de problema, ou nesses momentos a gente esquece de Deus, deixa pra lá, né? Tem uma expressão que o pessoal usa aí, só pela graça. Mas só pela graça mesmo. Não é isso que está querendo dizer não, tá? Não é a graça de Deus não. Está querendo dizer que não quer brigar, ou que quer brigar, mas pela graça de Deus, ou merecia brigar, mas não vou brigar, enfim, não é isso não. A graça de Deus é aquele favor imerecido da salvação. E mesmo quando as coisas não vão bem, eu lembro que eu tenho a salvação em Cristo Jesus. Terceiro, qual valor você tem dado às coisas do mundo? Quanto você quer, almeja e busca as coisas desse mundo? Nós estamos livres dele. Quer dizer que eu não posso ver televisão? Não, pode. Você quer dizer que eu não posso sair com os amigos, ir num cinema, passear, ir no shopping? Não, você pode fazer todas as coisas, né? Mas cuidado, que no meio de todas essas coisas tem costumes, ações e atitudes ruins, atitudes que não condizem com o servo de Cristo, e que eu e você precisamos estar atentos para não estar arraigados nessas coisas. Cristo já nos libertou
das garras do pecado, nos libertou dos costumes do mundo, nos libertou de todo esse pecado. Lembro de uma história que contaram uma vez de uma pessoa que pegou, uma ilustração, pegou um porquinho que resolveu que o porquinho ia ser o animal de estimação, levou o porquinho para casa, deu um banho no porquinho, o porquinho ficou cheiroso, bonitinho, aquela pele toda rosadinha. Na primeira oportunidade que ele teve, ele correu e se jogou na lama e se encheu de lama de novo. É claro que o porco ali tem a necessidade da pele estar protegida daquele jeito, como outros animais também, mas ilustra que não adianta você tirar a pessoa de dentro do pecado se ela não quer sair de dentro do pecado. E nós precisamos ter cuidado com isso. Não é aparência, banho tomado, mas é estar com o nosso coração, com a nossa mente atenta e voltada para não nos deixar enraizar de novo no pecado. Que Deus nos ajude, que seja um excelente trimestre, aprendamos bastante da palavra de Deus. Amém?